Antes de descermos aqui ao plenário, estava conversando com a doutora Flávia e com a dona Cecília, mãe dela, que eu saúdo, e ela disse de como foi importante, senhor presidente, senhores deputados, a respeito de terem vindo na Assembleia e utilizado essa estrutura para divulgar as práticas de prevenção do câncer de pele. Por isso, nos alegra hoje, mais uma vez, a doutora Flávia, representando toda a estrutura ligada à dermatologia, vir aqui nos atualizar a respeito de dados e como elas estão vendo e como eles veem a importância de ter utilizado a Assembleia Legislativa como canal para divulgar não só esta lei, como as práticas em favor do povo contra o câncer de pele. Obrigado, presidente. Gostaríamos de dar a palavra à doutora Flávia. Obrigado, deputado Nelibelli. Nesse momento, concedemos e ouviremos a doutora Flávia Trevisan. Boa tarde. É com muito agradecimento que eu venho aqui falar em nome da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É um espaço que é de extrema importância e que serve também com fins educativos. Temos aqui formadores de opinião, de leis, é claro, e também temos pacientes, temos pessoas que precisam ter essa informação até para conhecimento pessoal. Então, a campanha Dezembro Laranja, ela trata desse mês de prevenção e de conscientização sobre o câncer de pele. E o câncer de pele, a gente, de uma maneira muito simples, divide ele para a informação da população em dois tipos, o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Os fatores de risco para ele são os mesmos. Os fatores de risco que provavelmente muitos já conhecem. Temos os que são nossos, que não temos como mudar, por exemplo, a cor da pele, o histórico familiar, o histórico pessoal. Se você já teve um câncer de pele, a gente não tem como mudar isso. Pessoas que têm muitas pintas, então esses são fatores que aumentam a chance de uma pessoa ter câncer de pele e que são fatores intrínsecos dela. E temos fatores que são extrínsecos, são ambientais. O principal fator de risco extrínseco é a radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta, aí pode ser tanto de forma aguda, como uma queimadura, aquele torrão que tem no final de ano, no final de semana, aquele surfista de final de semana, um pescador que no final de semana, por lazer, tem uma exposição ao sol maior. E também a exposição crônica, como os trabalhadores de lavoura, trabalhadores que fazem atividades ao ar livre, estrutural, engenheiro civil, correio. Então, são trabalhadores que todo dia têm exposição. E aqui eu coloco um dado interessante quanto ao fototipo. Os fototipos mais claros, as peles mais claras, elas têm um risco maior, porque tem uma sensibilidade maior à luz do sol. No Paraná, o censo do Paraná, da população do Paraná, os nossos fototipos mais comuns são os claros. A gente tem 77% da população do fototipo 1 ao 3, que são aquelas 3 imagens lá, as 3 mulheres da parte de cima da imagem, 18% pardos, que seria a 4ª mulher, e somente 3% de negros. Então, nós temos aí uma porcentagem muito alta de população que tem um fototipo claro, que tem um risco maior de câncer de pele. E aqui só ilustrando, então, o câncer de pele, que é o não melanoma, esse daqui são os carcinomas, é o tipo que é o mais comum, ele é extremamente comum, acomete mais quem tem pele clara e quem tem exposição crônica ao sol, então aquela exposição de todo dia pegar sol. Ele aparece como uma casquinha seca, uma feridinha que não cicatriza. Então, por exemplo, aqui são imagens de queratoses actínicas, são lesões pré-malignas. Não é uma lesão maligna ainda, não é um câncer, mas ela é pré-maligna. Então, esse quadro aqui é o que a gente quer fazer o diagnóstico precoce, porque ainda não virou câncer. Esse aqui é outro tipo de câncer não melanoma, que é o carcinoma basocelular, ele já aparece mais como uma ferida, e ele tem como característica, a malignidade dele é que ele não para de crescer, é uma ferida que vai crescer sempre, se não resolver vai continuar crescendo. E o carcinoma espinocelular, que já tem um potencial mais agressivo. O tipo melanoma, ele tem um potencial alto de metástase, ele é muito agressivo. Ele está mais relacionado com muitas pintas e para aqueles casos do paciente que não tem uma exposição crônica ao sol, mas tem uma exposição aguda ocasional.
Então, por exemplo, aqui, que tem uma exposição baixa, trabalho em escritório, no gabinete, na assembleia, e no final de semana tem alguma exposição ao sol e fica vermelho, fica com bolha. Cada queimadura dessa aumenta o risco de ter um câncer de pele do tipo melanoma. E ele é visto dessa maneira, ele é uma pinta estranha. É uma pinta que está diferente, que está com uma cor alterada. E lembrar aí de cuidar, por exemplo, lá na última imagem, uma pinta no meio dos dedos do pé. Então, ele pode aparecer em áreas que não foram expostas ao sol, inclusive áreas que são escondidas. E esse aqui é uma regrinha muito básica de como reconhecer a pinta que é estranha, que é perigosa, que é o ABCDE. O A significa assimetria. Se é uma pinta assimétrica, ela é mais perigosa. O B é a borda irregular, aquela borda meio torta, parece meio com o desenho de um mapa. O C é a cor, mais de 2 cores numa pinta, ela já é mais perigosa. O D é o diâmetro, quando maior que 5 milímetros. E o E, que eu diria aqui que é o mais importante, é a evolução, como que a pinta se comporta ao longo do tempo. Então, aqui mostrando uma que seria benigna, e aqui as malignas, né, o A, o B, o C da cor, o D do diâmetro e o E da evolução. Quanto às estatísticas, então, o que a gente pode ver de número de casos é que a gente começou a ter um crescimento, a partir ali de 2008, 2006, 2008, o número de casos foi aumentando muito. Esse período foi quando começou a ter as campanhas de câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais afinco. Elas são campanhas anuais, uma vez por ano é feito o exame de forma gratuita. Foi tendo um crescimento tão bom que em 2009 entrou para o Guinness Record como a maior campanha médica do mundo, ganhou da americana, atendeu mais de 40 mil pessoas, né? Então, assim, foi um número muito alto e a gente percebeu que o diagnóstico foi aumentando, a gente começou a ter um número crescente de casos, mas não porque estava aumentando mesmo o número de casos, talvez porque estava sendo feito mais diagnóstico. E em 2018, biênio 2018-2019, a expectativa é que a gente tenha 165 mil novos casos. E aqui mostrando um gráfico bem colorido, cada risquinho desse é um tipo de câncer, e o que está em laranja corresponde ao câncer de pele. Então, você vê que ele é mais de 1/4 de todos os tipos de câncer. Ele é um acometimento que é muito comum. Em azul está o câncer de próstata, em rosa está o câncer de mama. Então, você vê que, mesmo assim, ele é mais comum que esses outros 2 cânceres, mesmo juntando eles. E em cinza, ali são outras localizações. É quando o relatório não diz o lugar onde o câncer estava localizado. Então, aí no meio desse cinza tem de todos os tipos. E aqui é o mesmo dado, só que em relação ao estado do Paraná. Então, se vê que a estatística se repete. No estado do Paraná também ele é muito comum. Lembrando que a nossa população é muito clara, então a gente tem uma prevalência muito alta, uma incidência muito alta e muito fator de risco, população muito clara. Com isso, o que a gente entra é nessas atividades, nessas campanhas e nas atividades educativas. Então, é claro que para a saúde, a promoção de saúde, ela é sempre mais vantajosa. Então, a atividade educativa, a gente ter palestra, a gente ter abertura na casa para poder falar sobre isso. A conscientização, existia essa lei, uma lei que denomina o mês como Dezembro Laranja, isso traz muita facilidade de conscientização. As pessoas elas passam a lembrar do câncer de pele. Evitar os fatores predisponentes, né, evitar a exposição ao sol, evitar queimadura, usar protetor solar, se proteger do sol como forma de prevenção, identificar quem é de grupo de risco, realizar o diagnóstico precoce, é claro, e quando é feito um diagnóstico, disponibilidade de tratamento. Aqui eu deixo a imagem da página da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Lá tem, como atividade educativa, tem um quiz, que você pode ir lá e testar seus conhecimentos, se você sabe ou não se proteger do câncer de pele. E mais interessante, a gente tem uma calculadora de risco. Então, vocês podem acessar lá e colocar, se preenche com o seu nome, a idade, o sexo, masculino e feminino, e você vai responder algumas perguntas. Se você tem exposição, se você tem olho claro, pele clara, se já teve histórico, se alguém da família já teve, se tem mais que 50 pintas, e ele vai dar um cálculo da tua chance de ter algum câncer de pele.
E aqui eu deixo também um acesso que tem no mesmo site, sbd.org, que é para você procurar um dermatologista que esteja mais perto de você. Porque na suspeita, nada melhor do que você passar por uma avaliação médica especializada. Não adianta querer fazer autodiagnóstico, muito menos autotratamento. E coloquei aqui uma coisa que é bem interessante. Eu fiz um cálculo em 7 anos, porque o único artigo que eu achei de custo é do estado de São Paulo e foi de 2000 a 2007, então está um pouquinho defasado. Custo para atividade educativa, a gente não tem muito como mensurar. Atividade educativa pode ser voluntária, como no meu caso, pode ser uma lei, então não tem muito como a gente mensurar o custo de uma atividade educativa. Para proteção física, chapéu, boné, uma manga comprida, para os grupos de risco e o filtro solar, distribuir filtro solar, por exemplo, para agente comunitário de saúde que caminha muito, para entregador de correspondência. Cálculo aí para, em 7 anos, na população da cidade de São Paulo, em torno de 30 milhões de reais. Tratamento do câncer de pele, melanoma e não melanoma, nos estágios iniciais, em 7 anos, ele foi calculado por um artigo feito em São Paulo, em Ribeirão Preto, em 64 milhões de reais. Nos estágios avançados, esse número pula para 108 milhões. E isso é em 2007. Em 2007, a gente ainda não tinha acesso a essas novas drogas. Então, eu tenho lá, o melanoma, 4 milhões e 800 mil reais para tratamento em 7 anos, de um paciente, em casos graves. E do CBC, em casos graves, 70 milhões, em 7 anos, para um paciente. Então, isso, considerando o número de casos graves que a gente tem para cada câncer, somaria 112 milhões em 7 anos. Então, comparando lá, que você vai ter essa... Não vai ser cada um separado, estágio inicial, avançado e novas drogas, vai ser esses 3 juntos de custo. Comparando esse custo, 280 milhões em 7 anos de gasto. Com fotoproteção, prevenção, 30 milhões. Então, para ver como é importante a promoção de saúde e a prevenção. E aqui, para mostrar como isso funciona, esse gráfico eu peguei os dados do INCA desde 2004, que é quando a gente tem os dados registrados, disponíveis na internet, com esse crescimento dos anos 2010 até 2014. Em 2014 foi quando a SBD criou esse tema, esse nome, Dezembro Laranja. Começou a cair em 2016, foi quando lançou o projeto, quando a lei foi aprovada. Então, vocês vejam que ele começou a cair. O número de casos de câncer de pele começou mesmo a diminuir. Então, funciona. Atividade educativa, campanha, você ter esse nome, Dezembro Laranja, propagar isso, televisão, redes sociais, revistas, jornais, isso funciona. A população está percebendo que isso é uma vantagem, é sempre melhor você prevenir. E fica aí, então, a lembrança do Dezembro Laranja, um pedido até para dar uma atenção maior, isso é um problema de saúde pública, é um número muito alto de casos, com um número muito alto de gasto. E para pensar em prevenção, e principalmente em promoção de saúde, incluindo isso já nas idades iniciais, porque é claro que se uma criança aprende a se cuidar, ela leva isso para frente, para a vida, muito mais do que um adulto. A gente sabe que para um adulto criar uma rotina nova é muito mais difícil, a gente percebe isso na nossa vida. Então, se você consegue abordar isso já desde o início, por exemplo, instituir nas escolas que tem aula de educação física, então antes da aula a gente vai passar o protetor solar. Ou está muito sol, então tem que vir todo mundo de boné. Isso acaba criando uma consciência que vai nos gerar uma economia muito alta, principalmente para os casos graves. E aí eu deixo aqui o contato, se alguém precisar, ou tiver alguma dúvida, tem o meu e-mail, pode mandar mensagem, sempre que a gente puder responder, né? Se tiver ao meu alcance, eu estou à disposição para ajudar. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de vir aqui, eu espero que isso continue ao longo dos anos, porque para a sociedade de dermatologia e para a sociedade paranaense isso é muito importante. Muito obrigada.